Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, o seu canal de astrofotografia. Meu nome é Alberlan Barros e no episódio de hoje a gente vai falar tudo sobre o uso do intervalômetro, um dispositivo que ajuda muito aí a você fazer as suas longas exposições, fazer empilhamento, fazer time-lapse, muitas coisas desse tipo, tá bom? Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e dê uma oportunidade para que esse projeto cresça bastante, tá bom? Vinheta! Bom, sem enrolações, o que é o intervalômetro, galera? Intervalômetro é um dispositivo que permite com que você capture várias fotos de tempos em tempos, tá? Então você consegue definir qual vai ser o intervalo entre cada captura e quanto tempo vai levar cada uma dessas capturas. Então é um recurso muito útil aí para diversos usos. Em time-lapses, onde você usa aí várias e várias fotos para poder processar, por exemplo, a Via Láctea passando pelo céu, aqueles famosos time-lapses em que você tem um monte de carro passando na rua, tudo isso é utilizado através de um intervalômetro. Normalmente a câmera não tem esse tipo de recurso, por isso a gente acaba apelando para um intervalômetro externo, como esse dispositivo aqui que a gente vai falar dele hoje, tá bom? Mas eu não quero enrolar muito aqui, vou mostrar na prática como que funciona a configuração desse tipo de intervalômetro aqui. E caso você tenha dúvidas, pode deixar nos comentários aqui desse vídeo que eu vou ler, vou responder tudinho para esclarecer, tá bom? Vamos lá, coloquei o celular aqui, fiz uma gambiarra para facilitar e mostrar na prática, tá? Vamos lá ver este dispositivo. Bom, deixa eu tirar o zoom do celular. Bom, agora a gente tem uma visão maior dele aqui. Desculpa essa perna aqui, a perna do tripézinho que eu estou utilizando, tá, galera? Vamos lá, primeira coisa, aqui do lado dele você tem um liga-desliga, né? Esse é um intervalômetro da marca Viltrox, é uma marca genérica, então tem vários dispositivos aí parecidos com esse. Procure aí, se você for comprar aí no Mercado Livre ou qualquer lugar, procure um que seja compatível com o seu equipamento, tá bom? Esse daqui eu procurei para ver se ele funcionava com as câmeras Canon que eu tenho aqui, e em ambas, tanto na EOS R quanto na T3i, tem funcionado bem, então tem me ajudado aí a conseguir fazer as fotos que eu utilizo, tá? Vamos lá, tem uma visão geral, você tem o LCD do dispositivo, algumas opções, são 5 opções aqui que a gente já vai falar sobre elas. Tem um LED indicativo se está capturando, se vai capturar ainda, tá? Tem uma cor vermelha, verde e apagado. Aqui você tem a luz do LCD. Aqui você tem o botão que dispara para fazer a fotografia. Aqui tem um painel de operação daqui do dispositivo. Um botão que é meio botão para fazer o foco, né? Se você ver aqui no LCD da câmera, quando eu dou meio botão ele foca ali. Quando eu aperto o botão inteiro, ele realiza a captura que eu vier a fazer, tá? Então vamos lá para a prática desse dispositivo. Deixa eu ampliar um pouquinho o zoom aqui. Bom, beleza, vou ligar aqui ele. Certo, estamos aqui ligando o dispositivo. Vamos lá ver como funciona a operação geral dele aqui. Com os botões para a direita e para a esquerda, eu ando nas opções acima do dispositivo. Apertando 7, eu posso editar aqui as configurações que nós temos, tá? E para cima e para baixo eu mudo os tempos aqui, tá? Aqui nós temos hora, minuto e segundo. Então vamos lá, o que diz essa primeira opção, Delay? Delay é o tempo que você quer que o intervalômetro demore para fazer a primeira captura. Então suponhamos que você configurou lá tudo bonitinho o seu intervalômetro e você quer que só depois de 1 minuto que ele comece a fazer toda a configuração lá que você fizer do seu time-lapse. É aqui que você vai alterar isso, justamente nesse exemplo aqui eu coloquei 1 minuto, né? Então se você colocou aí, 3 segundos e apertou o timer, ele vai demorar exatamente tudo isso aí para fazer o primeiro processamento dele, tá bom? Long é o tempo de exposição que você quer que esse dispositivo capture. Então lembrando que esse é um intervalômetro de longa exposição, então configurando a câmera no modo bulb ou com o mesmo tempo de exposição que você colocar aqui, você vai conseguir colocar e fazer várias exposições. Então suponhamos que você põe aí 10 segundos de exposição, você vai configurar aqui esses 10 segundos, tá bom? A gente já vai falar melhor quando eu falar dos dois modos de uso desse dispositivo. Aqui em intervalo é a diferença entre uma exposição que você vai fazer e a outra. Então suponhamos que você quer aí várias exposições, uma a cada 1 minuto, por exemplo. Então é aqui que você vai configurar a diferença entre uma e a outra, né? Então 1 minuto aqui vai ser a diferença de tempo entre a primeira captura, a segunda, a terceira. Então é aqui que você configura em intervalo.
No N, aqui é a quantidade de fotos que você quer que o intervalômetro capture. Ele vai de 1 até 399, mas também dá para capturar mais do que isso, indo aqui deixando nesses dois tracinhos para que ele capture tudo, tá bom? E por fim, na opção aqui final, você consegue configurar se você quer que ele faça esse barulhinho chato ou não, tá? Então você pode pôr no mudo aqui também. Beleza, vamos lá falar sobre os dois modos, que eu vou trazer alguns exemplos e explicar algumas características que esse dispositivo tem, tá bom? Vamos lá. Esse dispositivo aqui é utilizável aí principalmente em dois modos. O primeiro é o modo intervalo, tá? Que é recomendado para quando você utiliza tempos de exposição menores do que 1 segundo. E o segundo modo é o modo longa exposição ou modo bulb, onde você vai utilizar com tempos de exposição maiores do que 1 segundo aí, que é o que eu normalmente utilizo para fazer as minhas astrofotografias e os empilhamentos. Empilhamentos esses, inclusive, que tem uma playlist aqui no canal falando sobre isso. Então não deixe de conferir esse conteúdo, tá? Vou deixar um card aqui em cima. Mas vamos lá. Eu quero falar primeiro do modo intervalo, né? Que eu comentei que é quando você quer utilizar tempos menores do que 1 segundo. O que significa um tempo menor do que 1 segundo, né? Quando você faz capturas em um local um pouco mais claro, às vezes você quer capturar ali várias fotos de dia, várias fotos no final de tarde e tem uma iluminação legal. É nesse modo que você vai utilizar o seu intervalômetro, tá bom? Eu vou trazer um exemplo aqui muito simples. Eu quero que a câmera capture a cada 5 segundos uma foto em 1/10 na T3i que eu estou aqui. Então, primeiro eu vou vir aqui na T3i, coloquei 1/10 na configuração, ele está ligado no fio já aqui. E eu vou configurar aqui a diferença de tempo no intervalo de 5 segundos, tá? Nesse tipo de configuração você deixa long 0, tá? Zerado, a exposição aqui vai ser considerada a que você deixar na sua câmera. Beleza, então deixei aqui o long 0, coloquei em intervalo 5 segundos, eu quero que ele capture aqui 3 fotos, para a gente ver o exemplo, tá? E para capturar a primeira foto, eu quero que esse dispositivo capture aí, demore 5 segundos para começar a operação toda. Aliás, 6 segundos. Apertei tudo aqui, estando configurado o dispositivo, eu vou apertar Start, tá? Esqueci de explicar esse botãozinho, é uma luz, tá? Muito útil noturno para você conseguir ver. E se você aperta e segura, ele trava o intervalômetro para que nenhum botão que apertar aqui atrapalhe sua exposição. Mas vamos lá apertar o timer Start Stop e ver o que acontece. 5, 4, 3, 2, 1. Olha lá, capturou uma foto. Ele vai esperar os 5 segundos de intervalo que colocamos. Capturou a segunda foto, mais 5 segundos. E capturou aqui a terceira foto que a gente fez aqui no cenário, tá bom? Então esse é o uso do modo intervalo. Então se você quiser lá deixar capturando de tempos em tempos várias fotos, sem se preocupar com a longa exposição, com a exposição que você vai configurar na câmera, você utiliza esse modo de intervalo, tá? E agora a gente vai para o segundo uso, que é no modo de longa exposição, tá? E aí você pode se perguntar, poxa, mas eu não poderia alterar a velocidade do obturador somente na minha câmera mesmo e colocar aqui? Então, se a velocidade do obturador da sua câmera for maior do que o intervalo, você vai ter um conflito maluco que a câmera vai ter e ele não vai respeitar o intervalo que você vai configurar. Por isso a gente vai para esse segundo modo longa exposição, que eu vou explicar aí em particularidades como ele funciona, tá? No exemplo que eu vou trazer aqui, no primeiro exemplo, eu vou fazer muito parecido. Eu quero que demore aí 5 segundos entre uma captura e a outra, só que eu quero que cada captura da minha câmera faça 10 segundos de exposição. Ou seja, vão ser 10 segundos de exposição, mais 5 segundos para ela poder ir lá e capturar a próxima foto. Capturou 10 segundos, espera 5. Capturou mais 10 segundos, espera 5. Então vamos lá. Para configurar isso, tem um truquezinho aqui, tá? No long eu vou colocar 10 segundos. No intervalo eu não posso deixar 5, porque ele começa a contar na mesma hora que eu dou o Start. Então eu preciso somar esses 10 segundos com o tempo do intervalo. Então se eu quero que seja 10 segundos de exposição mais 5 segundos de espera para a próxima foto, então tem que colocar nessa opção
10 mais 5, que é 15. Então vou aumentar aqui o tempo para 15. Então ele vai demorar 10 segundos da exposição que a gente configurou e vai sobrar 5 segundos aqui do tempo que eu quero que seja entre uma foto e a outra. Por fim, eu vou voltar aqui na câmera e vou também configurar 10 segundos, tá? Esses mesmos 10 segundos que a gente colocou em long, eu vou ter que colocar aqui no intervalômetro. Você pode se perguntar, Bernardo, por que eu vou colocar a mesma configuração? Porque o sistema desse dispositivo ele não é integrado com a câmera. Ele simplesmente envia um pulso, um sinal aqui para capturar no momento exato, mas esses sistemas não se conversam. Então você precisa replicar a configuração ou você pode também deixar a sua câmera já no modo bulb, tá? Nesse exemplo inicial, eu vou deixar 10 segundos para fins didáticos, em seguida a gente põe no bulb, vocês vão ver que é a mesma coisa. Eu sempre uso no modo bulb, porque aí eu deixo que esse bichinho sempre controla o meu tempo de exposição, tá? Vamos lá, vou apertar Start, ele espera lá o delay da primeira captura, né, que eram 6 segundos. E começou aí uma captura de 10 segundos, olha lá. Vocês veem que fica um LED vermelho? Ele mostra que a exposição está acontecendo. E ó, 5 segundos do tempo de intervalo entre cada uma, tá? Então você tem que colocar o intervalo no mesmo tempo ali, porque ele está contando junto com o long. E lá vai mais 5 segundos, que era o tempo que a gente queria. E novamente, mais 10 segundos de exposição. Perfeito. E encerrou aí a operação. Suponhamos aí, ó, nossa senhora, estourou toda a exposição. Então suponhamos aí que eu quero 10 segundos de exposição, mas eu quero aí 20 segundos entre uma foto e a outra. Você precisa fazer 10 mais os 20, então o intervalômetro tem que subir aqui para 30. Sempre considerar quanto tempo de exposição que você colocou aqui, tá? E 30 segundos, que vai ser 20 segundos aqui desses o intervalo e os 10 segundos o que ele considera para a exposição. E eu vou pôr no bulb aqui na T3i, tá? Vou mudar aqui, quando eu ponho a velocidade o mais lento possível, ele já entende que é bulb. E vamos lá, dar um Start. Ele considera os 6 segundos que eu pus em delay até fazer a primeira captura e... vamos lá, está capturando os 10 segundos. Perfeito. E aí, olha só, ele vai esperar 20 segundos até com que ele conte ali para fazer a próxima captura. Vamos ver aí ele aguardar esse tempo. Por isso que eu já deixo no modo bulb, tá, galera? Porque aí eu não preciso me preocupar com essa longa exposição. E olha lá, vai fazer mais 10 segundos, tá? Desconsiderem esse textinho que está aqui, é por conta de uma funcionalidade específica dessa câmera, tá? Mas olha lá, ele fez mais uma captura de 10 segundos e espera os 20 segundos. Se eu quiser parar antes, eu posso vir aqui e dar um stop, tá? Então, o uso normalmente que eu tenho nesse dispositivo é nesse modo de longa exposição, onde eu capturo com essa lacuna de tempo, tá? E quando a gente quer fazer astrofotografia, por exemplo, a gente quer perder o mínimo de tempo possível capturando o máximo de luz possível do céu. Então, vamos supor aqui que você tenha um Star Tracker e quer capturar bastante tempo de exposição. Então, posso vir aqui, colocar para ele fazer uma exposição de 1 minuto. E eu quero que, sei lá, depois de 2 segundos ele já faça a próxima foto. Então, eu preciso ir lá, colocar 1 minuto e 2 segundos. Precisa considerar intervalo ao mesmo tempo de long, tá? Então, 1 minuto de exposição e aqui 2 segundos, né, considerando 1 minuto, para a próxima foto. Se você der o Start aqui, deixa eu mudar esse delay só para tirar essas dúvidas. Delay vou colocar 3 segundos agora. E vamos lá, dar um Start aqui. Lembrando, né, se eu vir aqui no N e colocar nesses 2 tracinhos, ele vai capturar infinitamente, aí vamos dizer assim. Mas vamos deixar no 3 e
3 segundos e lá vai uma exposição de 1 minuto aqui, ó. Você vê o shutter está contando aqui na T3i, mas eu não vou esperar tudo isso, tá, galera? Se eu apertar aqui de volta, ele já sai ali da exposição que eu acabei fazendo. Bom, basicamente é isso, tá, galera? Deixa eu tirar aqui. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso aí no começo, mas é a questão de treinar, tá? E eu quero trazer algumas dicas sobre esse dispositivo, tá? A primeira dica que eu trago é, se você quer capturar várias fotos uma atrás da outra, dê ali 2 a 3 segundos de intervalo entre uma captura e a outra, pelo menos. Por quê? Porque a sua câmera pode ser que tenha um tempo de processamento entre cada captura. Então se você colocar ali para capturar, sei lá, 1 segundo depois, talvez a sua câmera ainda esteja processando e quando o intervalômetro tentar tirar a próxima foto, a câmera não vai acatar o comando e ela vai esperar todo o tempo de exposição acabar lá no seu intervalômetro até que ele mande outro pulso e aí sim fotografe. Então se você der um tempinho ali, uns 3 segundos, eu gosto de 3 segundos, mas veja na sua câmera quanto tempo ela demora processando, tá? Na EOS R, que gera às vezes um RAW de 46 megabytes, é muito pesado, ela leva 2 segundos de tempo mais ou menos até liberar a câmera novamente. Então é importante que você veja quanto tempo a sua câmera leva para capturar tudo e estar totalmente disponível para receber o próximo comando de fotografia, tá? Outra opção que é extremamente importante é desabilitar a redução de ruído de longa exposição, tá? Essa opção ela faz o mesmo tempo de exposição na sua câmera e se você capturou 10 segundos, ela vai ficar mais 10 segundos capturando outra foto e, você vai perder totalmente o tempo aí de uma segunda captura que poderia ter sido feita. Para que você não tenha esse tipo de problema, você desliga essa opção e deixa ela capturando vários frames, tá? E aí, normalmente quando você faz isso, é legal você pesquisar como fazer frames de calibração lá para remover o ruído que automaticamente é feito pela câmera com essa funcionalidade aí de redução de ruído de longa exposição, tá? Para reduzir esse tipo de ruído de longa exposição, tem os Dark Frames, Flat Frames, Bias Frames, que tem nos cards aqui nessa playlist de empilhamento, tá bom? Bom, além dessas dicas anteriores, uma última dica que eu dou aqui para você é que se você não quiser investir num dispositivo desse, pesquise por aplicativos. Tem alguns aplicativos que funcionam conectando o USB da sua câmera no USB do celular, com aqueles cabinhos adaptados, e você consegue disparar pelo celular e configurar por eles, tá? E também utilizando um computador lá, por exemplo, as câmeras da Canon têm o EOS Utility. Dentro dele tem uma opção de intervalômetro que permite com que você consiga fazer os disparos aí de tempos em tempos. Além disso, câmeras Canon também tem aquele Magic Lantern, que é uma atualização no software da câmera que também adiciona alguns recursos e adiciona intervalômetro. Mas esse último, tenha cuidado aí se você for fazer alguma modificação, porque é um pouquinho mais técnico aí para usuários mais experientes, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Queria trazer um panorama legal sobre o uso de um intervalômetro, para que serve, como funciona essa parada toda. E eu espero que tenha ficado didático aí. É um pouquinho complexo aí para entender, mas na prática, capturando várias vezes as suas fotos aí utilizando esse dispositivo, você pega as manhas e deleita-se nesse mundo maravilhoso do intervalômetro e da longa exposição, tá bom? Um grande abraço astronômico do tio Belan e valeu!